Olá, você está acompanhando o podcast Mais Saúde da Associação Norte Paranaense de Combate ao Câncer, que tem 2 hospitais e também uma faculdade. Para conhecer mais desse complexo, nós recebemos aqui no estúdio o diretor administrativo do OMPAR. Olá. Tudo bem, boa tarde. Apresentando para vocês o Montgomery Pastorello Benites. Recebemos também o presidente da Associação Norte Paranaense de Combate ao Câncer, o Dr. Humberto Tolari. Olá. Oi, Raquel. Prazer em recebê-lo. Igualmente. E a doutora Cíntia Neves de Vasconcelos, ela que é diretora clínica do OMPAR. Prazer em recebê-la. Obrigada, prazer. Obrigada, Raquel. Nosso objetivo aqui hoje é trazer um pouco mais para você de conhecimento sobre toda essa estrutura do complexo OMPAR. E vou começar aqui com o presidente, doutor Humberto, perguntando o seguinte: já são mais de 30 anos de história, né? Como é que isso tudo começou? Então, Raquel, no ano mais ou menos de 2000, um grupo de empresários filantropos percebeu a necessidade de uma instituição para atender a nossa população mais carente. E daí, então, nasceu a Associação Norte Paranaense de Combate ao Câncer. E daí foi assumindo totalmente nessa área da saúde, e a associação, então, se firmou e se concretizou totalmente no ano de 2005. E daí para lá só vem a nossa história e o crescimento de tudo o que vem acontecendo. Um fato muito marcante da nossa história é que em 2017, então, surgiu a ideia de uma nova unidade, porque foi se tornando pequena a nossa unidade e nós precisaríamos crescer. Até é bom a gente explicar para quem está nos acompanhando, né? Porque o OMPAR, ele tem uma unidade muito tradicional que está lá na rua Gaturamo. Né? 1.600, não errei não, né? Isso, 1.600. 1.600, em Arapongas. Perfeito. E agora, recentemente, uma nova unidade que, inclusive, deixou todo mundo perplexo diante da grandiosidade, né, dessa unidade, Perfeito. De tudo que ela vai oferecer. Sim. Nós temos na unidade 1, chamado, né, que é a unidade mais antiga, 20 mil metros de construção. Uhum. E aí, então, na unidade 2, nós já temos 10 mil metros já em uso e temos mais aproximadamente 20 mil metros em construção. A gente espera nos próximos aí 2, 3 anos, né, concluir. Mas a gente está sempre pensando no futuro. Então, aí já temos também em projeto, né, a nossa nova faculdade. Tá? Uhum. Então, a gente vê nesse crescimento. Não paramos, não. Até para a gente contextualizar para quem está nos acompanhando, vamos colocar um pouquinho das imagens. Essas imagens, o Dario vai nos auxiliar. Ela traz um pouco, essa é a unidade 2, né, doutor Humberto? Perfeito. Ainda esse vídeo já está bem, porque assim, anda a passos largos, né? Isso. Então, a gente já está com essa estrutura muito mais avançada, mas está aí toda a estrutura que hoje é oferecida, já tem a doutora Cíntia, podia até complementar, doutora Cíntia, porque lá no hospital já estão sendo feitos vários atendimentos nessa unidade 2, né? Sim, os atendimentos da unidade 1, que geravam em torno de 7.500, 8.000 atendimentos mês, hoje nós conseguimos oferecer, como prestadores, atendimentos a 12.000 pacientes. Então, só de agregar atendimentos ambulatoriais com a unidade 2, a gente teve mais de 50%, mais de 100% de aumento. Até para a gente voltar um pouquinho na história, só para a gente poder concluir, quando a gente fala, a gente está buscando atender o paciente mais carente, todo mundo pode achar que a gente está até blefando. Mas é importante dizer que o OMPAR tem um papel social importantíssimo, não só para a cidade de Arapongas, mas para mais de 100 municípios no entorno, né? Porque hoje são mais de 90% de atendimentos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, correto, doutor? Perfeito, Raquel. 95%, tá? Atendimento SUS. Então, nós somos referência, tá, no atendimento a 150 municípios do estado do Paraná e na CNRAC para todo o Brasil. Nós atendemos, então, na especialidade da cardiologia para todo o Brasil. Tá? Então, essa é a nossa importância na saúde nacional. O CNRAC é o atendimento de alta complexidade.
Uhum. Tá. E o Mero, né? Porque o Montgomery, todo mundo conhece ele como Mero, né? Muito conhecido em toda a região pelo trabalho que ele vem desenvolvendo dentro do ONPAR. Mero, qual que é o impacto disso? Você que está mais próximo aí dos números, desse dia a dia, desse contato até, tanto com o governo estadual como federal, o que representa essa instituição ONPAR nesse contexto? Primeiro, assim, Raquel, é importante frisar, a gente viu algumas imagens ali do hospital, é importante frisar que quando a gente fala no hospital, a gente não pode ter na cabeça a ideia de um empreendimento que só cuida de pessoas, né? Porque o ONPAR e um hospital, na verdade, ele é mais complexo que só o atendimento à saúde, né? Porque você precisa ter um restaurante dentro do hospital, né? Então, você tem que gerenciar um restaurante, porque hoje a gente fornece mais de 3.000 alimentações por dia, né? Então, você precisa ter a estrutura de um restaurante e trabalhar com a qualidade de um restaurante, né? Você precisa ter uma lavanderia, porque troca os lençóis todos os dias, várias vezes por dia, às vezes, as roupas cirúrgicas, né? Então, você tem que ter uma outra empresa que é uma lavanderia para cuidar só do hospital, né? E assim por diante. Então, a gente tem várias outras coisas dentro do hospital que não é só o atendimento ao doente, né? Precisam ser cuidadas diariamente para que o paciente e todo mundo que está trabalhando ali tenha o suporte e a condição adequada, né? Perfeito, isso mesmo. Para que tudo isso dê condições, daí sim, de você atender bem e com qualidade o doente, né? O paciente que está lá com a gente. Então, é todo dia um desafio, né? E ainda mais com o crescimento que o presidente falou, esse nosso crescimento traz desafios também. Como, por exemplo, a implantação da unidade 2, que a doutora Cíntia já colocou, que a gente já está atendendo numa parte dela, que já está pronta, que são mais 10.000 metros quadrados, que a gente já iniciou o atendimento de algumas especialidades lá. É uma unidade que tem em torno de 140 leitos, mais ou menos, 12 leitos de UTI, um centro cirúrgico com 6 salas de cirurgia. Aliás, espetacular, né? Eu estive lá recentemente e realmente o centro cirúrgico é impressionante. É de excelência. Não é toda a estrutura, mas assim, a gente olha no detalhe e vê coisas que são realmente impressionantes dentro dessa estrutura de saúde que a gente tem disponível aqui no norte do Paraná e com certeza, acredito eu, que em todo o Paraná, né? Com certeza. A gente, inclusive, a doutora Cíntia colocou também, a gente já conseguiu atender pelo menos mais 60%, 70% do que a gente atendia o governo do estado, através do convênio que a gente tem por ser prestador do governo do estado para o SUS, né? E a gente conseguiu ampliar isso já com essa pequena abertura da unidade 2 em mais de 60%, 70% do que a gente já atende hoje, né? E como o presidente falou, a gente vai crescer, a obra não está pronta ainda, né? Está pronto só aquelas imagens ali que apareceram, que é a parte toda de pronto-socorro e desse hospital que foi construído para atender este pronto-socorro. Mas o hospital novo mesmo, da unidade 2, ainda está sendo construído, está no 3º piso agora. O projeto é de 8 pisos, né? 8 andares, com 300 leitos de UTI, 300 leitos de internação, todo um andar inteiro só de equipamentos de imagem, né? Então ainda tem todo um desafio ainda pela mais frente. 40 salas cirúrgicas, né? Então, quer dizer, vamos... E até vou contar um detalhe para quem está nos acompanhando aqui, que o ONPAR é um modelo em reinvestimento do dinheiro que entra dentro do hospital, né? E a gente vê isso em vários detalhes. Por exemplo, a gente tem um parque de imagens dentro do ONPAR que não existe no estado do Paraná igual, né? Eu sei que vocês ficam cuidadosos, né, para falar sobre isso. Enfim, a gente tem vários outros hospitais importantes aqui no norte do estado, a quem a gente tem todo o respeito, mas a gente sabe que realmente a estrutura ela é muito diferenciada. Então, em exames, em equipamento, em modernidade, tem coisas novas que vão chegar, que eu até quero que vocês contem no andar da nossa conversa aqui, né? Então, tem todo assim, um reinvestimento por meio de emendas parlamentares, até por esse atendimento tão expressivo ao SUS, e esse dinheiro volta, ele é visto lá na estrutura, não é mesmo?
É verdade. A gente tem esses você me convênios com o governo É. do estado, né, que ajuda muito a gente, alguns deputados, alguns senadores que ajudam a estrutura, um para a crescer, né? O bom é isso, Raquel, você falou certo. Uma verba pública que é muito bem investida no que realmente É precisa e é necessária para o atendimento do paciente SUS. Porque o paciente do SUS, ele tem que ter o mesmo tratamento de um paciente particular, né? Pode mudar talvez a estrutura de quarto, que um particular fique, que é coisa mais requintada e tal, mas em atendimento médico, de enfermagem hospitalar, o atendimento tem que ser exatamente o mesmo, né? E o Ampar, por ser 90 e poucos por cento, 96%, 95% de atendimento SUS, prima muito por isso, porque é o nosso maior cliente, é o SUS, né? Então, toda essa estrutura de equipamentos que a gente consegue via parlamentar, via através de governo do estado, a gente põe 100% para usar pelo paciente SUS. A unidade Abrindo um parênteses. 2, a unidade 2, ela é 100% 100% SUS. SUS. Abrindo um parênteses, Raquel, isso eu sempre me orgulho em falar, tá? A nossa prestação de conta e a nossa contabilidade ela é bancária. Então, sempre eu me orgulho mesmo em dizer isso. Não temos caixa 2. Então, tudo que vem é tudo transparente. As nossas prestações de conta, o nosso balancete anual, tudo transparente. Tá? Isso é que faz uma diferença muito grande numa instituição filantrópica hoje. Temos as nossas picuinhas, temos as nossas pequenas falhas? Temos. Mas quando se fala de dinheiro público, não se pode fazer diferente. Tem que ter uma contabilidade bancária, tem que ter uma prestação de conta extremamente de excelência, para que você continue sempre a prestar esse tipo de serviço e também a receber essas emendas, porque é um dinheiro do povo. E eu acho mais interessante São tudo recursos de isso, impostos. doutor Humberto, é que assim, para aquele que não vai ter acesso a essa contabilidade, ou que nem entende essa contabilidade, mesmo que ele tenha acesso, ele vai chegar lá, esse paciente, e vai ver dentro do hospital essa estrutura. Perfeito. Ele vai contar com exames que ele não teria em outro lugar, ou não teria com aquela qualidade. Então, tudo isso é a olhos vistos, né? Perfeito. Hoje a gente atende os pacientes. Existem algumas características, né? Pacientes que chegam em pronto-socorro e que têm doenças específicas. Aí eu até falo assim, vamos ver que ele não é daqui. Até por quê? Porque a gente sabe que tem doenças que nós, enquanto instituição, enquanto cidade de Arapongas e região, nós resolvemos tudo. A gente não tem algumas filas. Aí, se de repente você pega um paciente específico com uma doença específica que nós resolvemos... fulano tem uma doença há 6 meses. Eu falei, pode olhar que não é daqui, porque aqui a gente consegue resolver isso muito antes. Muito rápido, E a né? gente consegue confirmar essa informação. E Mero, como é que é possível manter esse padrão de excelência em um hospital público, né? Como é que se faz a gestão disso? Primeiro, Raquel, tem que ser uma coisa muito séria, né? Porque todo mundo sabe que os recursos que vêm do SUS é um recurso comparado com o particular infinitamente menor, né? Então, você precisa, ao mesmo tempo de dar qualidade, você precisa ganhar no volume, porque os valores que hoje as tabelas do SUS pagam são valores muito pequenos, né? Então, esse dinheiro que entra via produção, que eu acho que é a melhor coisa que o governo fez, é pagar para você pelo que você faz, né? Então, a gente hoje no hospital, a gente recebe o que produz. Se a gente deixar de faturar cirurgias, a gente não vai receber. A gente não tem um dinheiro lá que vem de graça todo mês se a gente não produzir. Então, isso, por outro lado, força com que os outros hospitais também precisem produzir, né? Para atender todo mundo. E força para que a gente acabe com as filas. Porque se tiver fila, a missão nossa, né, doutora? A doutora, enquanto diretora clínica, ela pega no pé dos médicos para que eles diagnostiquem o mais rápido possível, tratem esse doente o mais rápido possível, operem esse doente o mais rápido possível, né? E avance para girar, para poder vir outro doente, porque é a maneira que a gente tem que ganhar. Mas sim, é um desafio, porque com os valores que o SUS paga hoje, a gente precisa ter umas revisões de tabela, porque senão muitas empresas, a nossa também hoje já sofre com isso. Se não às vezes, a ajuda de um parlamentar em pôr um aporte no hospital, a gente não conseguiria crescer, né? Eu digo para você que a gente conseguiria manter o hospital, pagar a folha de pagamento, pagar os médicos e conseguiria manter, mas crescer jamais. Então, a gente precisa muito desses aportes.
e que, graças a Deus, a parte política, né, o governo do Estado, os seus deputados, enxergam isso e ajudam, não só nós, mas como ajudam as outras entidades filantrópicas É uma também. via de mão dupla. Sim. Né? Nós Verdade. fazemos para eles e eles retornam para a instituição. Doutora, a senhora falava sobre a tecnologia aplicada no diagnóstico, que acaba contribuindo aí para a qualidade desse atendimento. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Então, sobre a tecnologia, todo mundo fala que... Hoje é só o que se fala, né? Tem que ter tecnologia, você tem que fazer exame. Hoje a medicina ela é um pouco judicializada. Então, não eu falando da parte médica, a gente tem que peneirar um pouco isso e filtrar mesmo. Porque, lógico que eu tenho que atender o paciente, eu tenho que examinar o paciente, mas se eu tenho um exame, eu tenho que fazer esse exame. E isso me ajuda, porque se eu diagnostico mais rápido, eu tenho mais tempo para atender outros pacientes. Se eu tenho esse material dentro, a própria ética fala que você tem que usar. E a tecnologia, ela faz. Se eu atender o paciente mais rápido, eu vou ter mais tempo para os outros, eu vou conseguir ouvir outras queixas dos pacientes. Isso faz com que eu consiga dar um atendimento mais humanizado, um carinho maior para o paciente. E ele, voltando para a casa dele, antes isso faz com que ele volte a trabalhar antes, que ele comece a financeiramente repercutir na casa dele, e isso é um ciclo vicioso, isso volta para o Estado, isso volta para a nossa vida, e é para isso que a gente pensa nas tecnologias. E existe um plano sempre constante de ampliação, de modernização? Como é que isso é planejado? É igual o celular, né? Tem que trocar sempre, tem que ir avançando. Todo mês tem que reunir a equipe, porque sempre tem novidade, tem coisas Sim. acontecendo. Que não são só equipamentos, né? Mas não, treinamentos. Sim. Para você ter uma ideia, antigamente a gente tinha, mais com relação ao pessoal, né? Antigamente a gente tinha uma equipe de educação em serviço, que a gente chama, que é treinar os funcionários, colaboradores novos que entram no hospital. A gente tinha uma equipe de educação em serviço com uma enfermeira e que fazia treinamentos mensais, né? Hoje, para você ter ideia, a gente tem a mesma equipe, são 3 enfermeiras e os treinamentos são diários, né? Então, já aquele tempo que você tinha de um mês para preparar o pessoal já acabou. Você tem que estar preparando todos os dias, né? E esse projeto de expansão, que a gente já falou algumas vezes aqui, ele foi assim, acabou sendo uma percepção de vocês, ou existia um planejamento já bem antigo para isso, ou não? Foram surgindo as demandas e aí chegou um momento que falou, não, a gente precisa crescer de uma forma ordenada para chegar nessa outra estrutura que a gente tem hoje, que a gente está vendo aqui, né? Olha, com todo o avanço tecnológico, com todo o avanço do que vem acontecendo também nas enfermidades, né, doutor? Porque não é só o avanço tecnológico, mas as enfermidades também vêm mudando. Os vírus viram mais tecnológicos. Isso, então, vai fazendo com que, com as novas descobertas vêm acontecendo, e a gente precisa ir se atualizando. Tá? Isso faz com que você não pode ficar parado. Então, aquilo como era disso. Nós tínhamos uma equipe que fazia um treinamento uma vez por mês, hoje está fazendo todo dia. Mesma coisa. O nosso aprendizado, que você fazia uma faculdade de 4 anos, hoje você faz uma faculdade de 5, 6 anos, e você não para de estudar nunca. Tá? Você tem que estar sempre em aperfeiçoamento. E essa é a nossa preocupação, é de você acompanhar essa evolução da nova era, em todos os sentidos. Tanto do parque de máquinas, né? Na indústria, na evolução de ensino e assim por diante. Nós temos que fazer a diferença, né? Nós temos que não só acompanhar, mas fazer a diferença, ir além. Porque tem esse outro lado, né? Eu tenho equipamento, eu tenho uma superestrutura, mas qual que é a qualidade do meu pessoal, né? A missão do Amparo, inclusive, fala nisso, atendimento humanizado e excelência. Como é que isso se reflete na prática hospitalar, né? Como é que esse atendimento clínico, esse profissional, ele tem se incorporado dentro dessa filosofia do Ampar? Hoje nós temos residência médica. Hoje, acho que, se eu não me engano, tem 16 anos de residência médica. Então, nós formamos a primeira turma, eram 4 residentes de cirurgia geral. A primeira turma. Foi a nossa primeira, foi a residência cobaia. No fim das contas,
nós formamos 4, eu falo baita médicos, porque são 4 excelentes profissionais. E se consolidarem, então, no mercado. Os 4 são consolidados no mercado, os nossos 4. Inclusive, um é adquirido para nós. Ficou em casa. Ficou em casa. E até hoje eu acho que ele é meu residente de judiação. Pecado. Mas ele é um excelente médico, uma pessoa muito boa. Chama Luiz Felipe, o nome dele. Ele é reto. Sabe um menino reto? Ele é reto. Ele é um excelente médico. E aí, assim, isso fez com que a gente aprendesse a formar... Eles fizeram com que a gente aprendesse a formar pessoas. Com o tempo, isso tudo, nós fomos adquirindo outras residências, e aí com isso a gente chama as pessoas, e as pessoas chegam perto da gente, a gente meio que trata como filhos, e na verdade não são nossos filhos, eles vêm de outras educações, eles têm educações em casa. Então, e são médicos, né? Residente. Isso é muito importante falar, porque às vezes as pessoas falam, o residente parece que é. Não, o residente é um médico. Ele passou e é um médico formação. Que está se aperfeiçoando. Exatamente. E hoje a gente tem 13 especialidades de residência. Nós temos mais de 50 residentes, né? De um ano. Né? Hoje nós temos as formaturas e residentes que vêm de todo o Brasil. De todo o Brasil, exatamente. A gente já teve alunos de Belém, inclusive, né? Não é só do entorno. Vem todo mundo com sotaque para dentro do hospital. E isso gera uma humanização da região, porque assim, esses dias teve uma paciente que a gente estava fazendo cirurgia, ela morava no Mato Grosso. E a médica que era residente junto, que estava atuando na cirurgia junto comigo, ela era da região dela, lá de Rondônia. Eu falei, mentira, que vocês se encontraram aqui em Arapongas. Então, isso é um acolhimento. As pessoas, graças a Deus, o brasileiro gosta de conversar. Nós temos a nossa correria. Só que eu falo que a nossa correria ela é um pouquinho menor. Nós não temos tanto trânsito, nós conseguimos atuar de uma forma mais tranquila. Isso faz com que... Impacta também a qualidade de vida, né, do médico, claro. E do jeito que ele trabalha, acaba impactando, e né? O próprio paciente. Porque se você acolher o paciente, todo mundo sabe que ganha galinha, batata, né? Isso os próprios pacientes falam, né? Uma forma de carinho, né? Bom, o Ompar tem uma presença muito forte aqui no norte do Paraná, né? Embora a gente atenda, às vezes, vem solicitações de outras regionais e tudo mais, né? O raio é de 2,5 milhões de habitantes, né? Que atendemos. E qual que é o impacto do hospital, se a gente fosse falar, como você está ampliando aí, falando de outros estados e tudo mais, né? No desenvolvimento da região, tanto em saúde como geração de emprego. Você começou falando um pouco, né, Mero, sobre isso. Quer dizer, um hospital é muito mais que isso, são muitos empregos, é uma hotelaria específica, é alimentação, é a capacitação, é o emprego a dezenas, a centenas de pessoas, né? Como é que a gente podia falar desse impacto para o desenvolvimento da região em todos esses aspectos, né? Como é que a gente podia posicionar aí o Ompar? Eu vejo assim que, bom, o impacto é a olhos vistos, né? Sim. O exemplo que nós temos é na unidade 2, que aconteceu a mesma coisa com a unidade 1 há anos atrás, quando começou o hospital. Aquela região de Arapongas, onde está localizada a unidade 1, ela se povoou de uma maneira trazendo o comércio para o bairro ali, né? O bairro cresceu muito. O hotel era um trailer. Começou com um trailer e virou um hotel de 6 andares, né? A unidade 2 é a mesma coisa. Onde foi colocada a unidade 2 também. Já está se desenvolvendo o bairro, assim, muito rapidamente. Então, traz tudo isso para a cidade. Esse movimento acaba vindo para a cidade, né? E junto com isso agora, com a faculdade também, muda de figura, porque agora vem uma nova clientela, que são alunos que vão estudar lá e precisam aluguel, e a família às vezes vem junto. Então, toda essa dinâmica de cidade, né, precisa também às vezes ser reestudada. O prefeito também precisa se virar para conseguir acompanhar, porque é muito rápido essa evolução e esse crescimento, né? Você vê, o projeto hoje da unidade 2 fica pronto em torno de 4 a 5 anos, né? O que já está planejado, fora do que ainda vai ser planejado, né? Porque hoje a gente tem em torno lá de 100 mil metros quadrados de terreno, né? Para construir.
Então, isso também é muito rápido, né? Para o projeto que tem, daqui 5 anos provavelmente vai estar tudo funcionando. E provavelmente também o ambiente ao redor, né? O bairro ao redor vai estar também já todo povoado. Quando a gente começou na unidade 2, isso foi em novembro? Mais ou menos, outubro. Ninguém nem conhecia a rua, Garça Boiadeira. Agora, todo mundo já sabe. É uma curiosidade de Arapongas, né, Raquel? Arapongas, todas as ruas da cidade são nomes de pássaros, né? Para quem é de outra região, está nos acompanhando aqui, às vezes acha estranho, fala, nossa, mas que história é essa, né? Gaturamo, né? Garça Boiadeira. Garça Boiadeira. Rendeira. É que a cidade tem esse perfil de ter nome de pássaros aí. Bom, a gente falando nessa questão de crescimento, de capacitação, antes da gente tocar um pouco nessa história do ensino e até da própria faculdade ONPAR, como é que vocês colocariam o diferencial do ONPAR com relação a outros grandes centros, a outros complexos hospitalários? O que vocês enxergam de realmente diferente nesse tratamento e nesse trabalho que é realizado hoje? Bom, eu acho assim, Raquel, que é uma questão de resolutividade. Nós somos um hospital terciário, né? Então é para resolver tudo. Alta complexidade. Alta complexidade, né? Atendemos não só o Paraná, atendemos outros estados também. Já tivemos convênios com Roraima, temos convênios com Rondônia, né? Então, é um hospital que o tipo de doença que chega, a gente tem que resolver. Né? A nossa quantidade de pacientes que a gente transfere para outros centros para fazer alguma coisa específica que a gente não faça é muito pequena, né? Tanto é que a gente, nos programas de avaliação hospital que a gente precisa, o estado do Paraná nós somos prestadores para eles, né? Então, todo mês a gente passa por uma avaliação, isso às vezes é coisa que as pessoas não sabem, mas todo mês a gente passa por uma avaliação de critérios qualitativos e quantitativos que a gente precisa provar para o Estado o que a gente vem fazendo com esse dinheiro público, né? E graças a Deus a gente todos os meses atinge todas as metas. Então, dentro disso, essa qualidade a gente precisa ter, né? E essa resolutividade. E eu acho que é isso que a gente acaba, né, doutora? Tendo médicos e profissionais capacitados, qualificados, e que a gente define a vida de um paciente, às vezes, no segundo atendimento, né? Enquanto, às vezes, outros lugares ficam demorando para diagnosticar, demorando para tratar, demorando para operar. Então, eu vejo que hoje é mais isso, sabe? A nossa resolutividade que nos dá o nome que a gente tem. Enquanto um hospital, hoje eu falando da parte médica ainda, existem vários hospitais que você tem que existem deficiências de materiais. Nós não temos deficiências de materiais. Desde que eu cheguei aqui, já são 20 anos, nada me falta. Eu não tenho falta disso, falta daquilo, que é o que se espera de um hospital de alta complexidade. De um hospital que não é particular. Então, é 92% de SUS e eu consigo dar a mesma coisa que eu dou para um paciente particular, eu consigo dar isso para o SUS. Isso, o ONPAR me permite. Né? Não existem... Não faz diferenciação entre os pacientes. Eu falo de insumos mesmo, de fio, de copo, o que pode faltar? Não falta. Isso a estrutura me permite, e isso a gente repassa isso na resolutividade com os pacientes. Acho também com outro diferencial, Raquel, nós sermos um hospital ensino. Esse é um ponto bem importante que o senhor está falando. Isso. Porque a gente começou falando da residência, desculpa até interrompê-lo, mas assim, a gente começou falando da residência, né? Mas eu acho que a gente tem que dar uns passinhos para trás para a gente começar nessa história. A partir do momento que o ONPAR se consolidou como hospital, ele já começou também a investir nessa outra área, no ensino, na preocupação com a pesquisa, com a atualização de todo mundo. Então, assim, aí o senhor entrou na parte mais importante aí. É um hospital-escola desde 2013. 2017. É um hospital-escola. Então, além de formar todos esses médicos em várias especialidades... Mais preciso, 30 de setembro de 2013. Então eu acertei. Isso. A nossa certificação, vamos até citar, é a Portaria Interministerial 2161.
Então, desde 2013. Então, tem uma ensino. longa história, né? Porque Tem. muita gente está vendo, chegando à faculdade agora, há alguns anos, a gente começou aí com o curso de tecnólogo em radiologia, né? Tecnológico em radiologia. E a residência anterior já começou em 2013, E aí algumas veio o outras curso. faculdades faziam convênio com o PAR, porque o PAR tem o título de hospital-escola desde 2013. Uhum. Então, algumas faculdades já vieram para cá para poder fazer estágios. Inclusive do estado Isso de São antes, Paulo, né? exatamente. A gente já recebeu como campo de estágio alunos do estado de São Paulo também. É porque a Pra gente consegue aprenderem lá. concentrar tudo e isso para o acadêmico, para o estudante de medicina, isso é extremamente importante. Ele não tem que ir de um lugar para o outro, para o ambulatório, não. A gente consegue deixar tudo junto. Até fazendo então essa linha do tempo, então vem lá em 2013 a residência médica, agora 2022, 21 o curso de tecnológico em radiologia e desde o ano passado a tão sonhada medicina, agora Isso. é realidade. Outubro do ano passado começou Isso. a nossa primeira turma de medicina. De medicina. Perfeito. E o pessoal já tem percebido não só esse investimento, essa preocupação com a área de educação, né, doutor Humberto, mas com tudo que tem oferecendo. Porque, assim, todo mundo já conhecia o nome Ampar, né? Aí começou a faculdade, falou, mas tem faculdade lá e tal. Mas onde vai funcionar essa faculdade? Aí a faculdade tem um grande diferencial, porque ela funciona dentro do complexo hospitalar. É uma Olha, faculdade de medicina dentro de um hospital. Viu, Raquel? Esse é o ponto. Antes de começar, a gente já se preparou há muito tempo antes de começar o curso de medicina, né? E nessa preparação, para você ter ideia, o Ampar formou com um convênio com a PUC aqui de Londrina mais de 20 médicos mestres, né? Então, foi um convênio que a gente fez já pensando na faculdade há anos atrás e favoreceu esses médicos que tinham interesse em também participar depois, no futuro, como professores da universidade, o curso de mestrado para eles, né? Mestrado principalmente na área de bioética, né? Em saúde. Então, assim, é um cuidado que a gente já está tendo desde antes da época da residência médica, que já teve que se preparar para a residência médica, que é curso para médicos, né? Então, desde aquele tempo, a gente já vem pensando na sonhada faculdade de medicina, que agora, graças a Deus, saiu. A faculdade já é uma realidade. A gente tem laboratórios especializados, né? Então, às vezes a gente fala assim, a prática desde o início, e todo mundo, nossa, mas vai atender lá dentro do hospital? Não, não vai atender. É até bom a gente aproveitar um momento aqui para esclarecer. Não vai. Porque a prática, ela é hoje com outro tipo de instrumento. A gente tem bonecos, a gente tem salas simuladas, ou seja, a gente tem laboratórios altamente qualificados, com todas as peças. Hoje não se usa mais o cadáver, né? Sim. Hoje você usa várias peças, isso é o que tem de mais moderno e mais humano também. Bonecos, né? a gente tem que até suam, né? Se você aplica dor nele, ele começa a suar. Então, a gente tem esse tipo de coisa já. E chegando a cada dia, toda vez que eu chego lá, tem coisas novas, Sim. né? A gente teve uma renovação imensa na biblioteca. Hoje as bibliotecas, gente, elas são digitais. Online. Né? A gente tem plataformas importantíssimas que trazem livros nacionais e internacionais digitalmente. Mas, mesmo assim, existe um grande investimento. Recentemente, agora a biblioteca foi toda reequipada, né? E contando aí com essa plataforma importante também, a disponibilidade dos alunos, dos profissionais, de todos que estão no hospital. O interessante também é essa comunicação, né? Entre tudo, né? Porque parece que é um trabalho conjunto que vai se fazendo. Sim. Conjunto e contínuo, Raquel. Só para você ter uma noção. Nós fizemos um auditório, né? Foi inaugurado ano passado, para 100 lugares, né? Hoje já ficou pequeno. Nós estamos fazendo um outro auditório na unidade 2 lá embaixo, para 3 vezes essa quantidade, tá? Porque é uma necessidade, tá? Quer dizer, então não se para. Eu falo assim, aí é o diferencial da evolução das coisas. Em pouquíssimo tempo eu já estou sentindo essa necessidade. Eu não posso deixar primeiro chegar aos 300 pessoas para depois fazer o auditório, mas tem que ter ele pronto para a próxima jornada.
Esse é o nosso ponto em relação à formação, inclusive a capacitação de profissionais para o nosso hospital, né? A gente pensa nisso lá no passado, para uma coisa que vai acontecer daqui 5 anos, mas eu já tenho que estar pensando, porque quando acontecer eu não posso ficar, como o pronto-socorro, né, doutora, correndo ali de imediato. Não, eu tenho que ter um profissional à altura. Esse é um diferencial nosso também. E os alunos, eles vão tendo contato desde o início com a realidade do dia a dia, né? Ele vai definir a profissão dele, né? Isso. É isso que eu quero, no momento não é isso, oportuno, né? claro, vai ter contato mais para frente ali no internato, né? Em outros momentos, ele realmente vai ter a sua oportunidade. E como a doutora disse, tudo ali dentro do complexo. Ele não vai precisar estudar em Londrina ou em Maringá e correr para um hospital em outra cidade. Está ali. Ele está ali dentro. E ele vai ter tudo isso Eu acho que é onde também nasce os gênios, né? Porque cada um pode se especificar naquilo que é da sua natureza, né? Eu gosto de ser um cirurgião, eu tenho a oportunidade de ser o melhor, tá? Eu gosto de ser, então, um clínico, né? Eu tenho a oportunidade de ser o melhor clínico. É o que eu falo para os nossos residentes, falo para os nossos alunos. Vocês têm a oportunidade de ser o melhor. E é interessante porque os professores, mestres, doutores e muitos dos professores são médicos atuantes dentro do ONPAR. Então, eu vejo os alunos, né? A gente foi fazer um trabalho lá de captação de imagens e tudo, e a gente acompanha os estudantes. Chegou um paciente, porque a gente tem um L ponto, até outro ponto importante da gente falar que a gente não falou ainda, a gente tem um L ponto na unidade 1, vai ter também na unidade 2 logo mais. Mas descem ali os helicópteros, né, da Força do Estado para trazer paciente de outros locais, para serem atendidos, aquele paciente que tem uma situação de emergência, né? E quando chega, eles ficam todos curiosos, porque todo mundo vê da janela o helicóptero descendo. E aí, professora, mas o que está acontecendo? Ele vai para o UTI? Vai acontecer? Então, assim, eu acho que essa curiosidade... Isso instiga. Isso instiga, isso faz vai querer estudar. Né? Isso é sensacional, porque o aluno, ele sai, né? Ele vivencia desde o início, ele tem a oportunidade de ele ver o que eu falo, né, que eles vão, como estudantes, eles podem ter a oportunidade de ir numa cirurgia e olhar a cirurgia, tá ali a 200 metros de onde eles estão. Então, eles podem fazer estágios no momento oportuno, um estágio em pronto-socorro, um estágio em centro cirúrgico, e pegar a mão na massa. De ver o paciente, porque o médico, ele tem que ver, ele tem que olhar, quanto mais ele olhar, ele vai saber fazer, quanto mais ele tocar, quanto mais coisas ele vê, ele vai aprender mais coisas. Então, se ele tem... maior número de pessoas, ele vai ter uma expertise muito maior do que uma outra pessoa que não viu tanto. E Raquel, a gente tem isso. Um outro fato, a doutora Cíntia, que é a nossa chefe lá também do pronto-socorro, nós tivemos um fato de um acidente, né? Aconteceu, foi Jandaia, né? Aquele do micro-ônibus lá, da linha do trem. Em questão de 10 minutos, tá? O nosso pronto-socorro estava apto a receber 15 pacientes. Com todo o movimento que nós temos, com toda a nossa superlotação, doutora, se eu estiver errado, você me corrige, foi assim, isso é a capacitação dos nossos da enfermagem, médicos, profissionais em todas as áreas, né? Então, esse também é um diferencial que nós temos. Tá? Nós Graças fazemos a Deus, parte... não foi necessário para tudo isso, mas temos essa capacidade. E, aliás, esse planejamento também, vamos dizer assim, porque logo que começou o planejamento para a unidade 2, já se falava sobre isso. Hoje, a gente vai ter um ONPAR com capacidade para receber, por exemplo, acontece um grande acidente, uma situação de emergência com muitas vítimas, o ONPAR vai ser, com certeza, talvez o único, ou um dos únicos do Estado, com realmente capacidade de atender e atender com... Nós temos uma certa vantagem geográfica, que nós somos rodovia, perto da rodovia. Diferente de um hospital de dentro de Londrina, e isso eu notei porque nós tivemos um curso de incidente de múltiplas vítimas agora, faz uma semana, que nós apresentamos a nossa atuação junto com 3 hospitais grandes de Londrina. Nós tínhamos história para falar, porque
nós recebemos esses pacientes. É uma realidade. É uma Não é? realidade. Nós temos condição de atendimento de 15 pacientes em sala de emergência, da unidade 1. Da unidade 2, nós vamos começar o treinamento para a unidade 2, inclusive nos próximos meses. Quando acontece isso, para você ter ideia, meu telefone está ligado na regional do estado para incidente de múltiplas vítimas. Nós estamos inseridos nessa região e coincidentemente falando que faz uma semana nós conseguimos contar histórias, né? Então nós tivemos algumas histórias. A nossa atuação de incidente de múltiplas vítimas, nós começamos logo depois de um atendimento que teve em 2009, que foram dos bolivianos que caíram. Eles bateram, foi um ônibus inteiro de bolivianos, alguns morreram, outros tiveram braços amputados, e esses pacientes, e foi bem pertinho da rodovia, e eles vieram direto para o hospital. Depois daquele dia, porque nós atendemos muita gente, desde 2009 nós temos o nosso protocolo feito de incidente de múltiplas vítimas, e aí nós temos história de atendimentos em múltiplas vítimas mesmo. Nosso atendimento de trauma, ele é um atendimento de excelência. Isso é maravilhoso, né? Bom, administrativamente, Mero, quais são os planos agora daqui para frente, né? Porque a gente tem uma evolução aí da faculdade que a gente vê muito rápida, a questão da residência, a gente passou aí em 6 meses de 10 para 13 especialidades, a gente está vendo equipamento chegar novo, não sei se a gente já pode falar sobre isso, que são equipamentos, inclusive, que hoje, aqui no estado do Paraná, eles só estão disponíveis para pacientes particulares e que a gente terá o mesmo, que poderá atender o paciente SUS também, né? É claro que é bom ressaltar que o OMPAR também atende convênios, atende particulares, Sim, né? Perfeitamente. Mas a dedicação maior realmente é ao SUS, né? Como negócio. Eu diria assim, hoje, Raquel, o que vai acontecer mais, que está mais próximo de acontecer, é a nossa radioterapia, né? Hoje a gente tem todo o serviço de oncologia, clínico, cirúrgico e de quimioterapia. Porém, nos faltava a radioterapia. Temos a parte também de medicina nuclear já. Mas nos faltava a radioterapia, que é um programa que veio do Ministério da Saúde e que já está instalada a máquina de radioterapia. E esse mês, que vem agora de junho. Começa já os testes com a máquina. Então, eu acredito que no final de julho, comecinho de agosto, a gente já esteja atendendo os pacientes que necessitam de radioterapia pela onco, que nós temos que encaminhar, né? Que a gente não faz... É uma das nossas saídas, né? Que a gente não faz aqui, acaba encaminhando para Londrina e para Apucarana, que já tem. O que é uma judiação para o paciente, né? Que tem que fazer esse deslocamento, né? Que sempre, no meio de um tratamento de oncologia, ele é muito sofrido, né? Então, acredito que a partir de agosto, a próxima novidade é essa, né? Que nós teremos também radioterapia integrando na nossa oncologia. E falando da oncologia, a médio prazo, a gente já tem também uma autorização do governo do estado para a construção do nosso centro oncológico. Então, vai ser toda uma unidade anexa ao hospital, não vai ser mais dentro do hospital. De oncologia. Hoje, a nossa unidade de oncologia, o paciente é atendido no ambulatório que é dentro do hospital. Se tiver que fazer cirurgia, faz cirurgia no centro cirúrgico, que é dentro do hospital. Se tiver que ficar internado, fica internado nos quartos que são dentro do hospital. Com esse centro de oncologia, vai ser totalmente separado, anexo, mas separado do corpo do hospital. Então, vai ter uma entrada própria, uma recepção própria, o centro cirúrgico é próprio só de oncologia, o internamento é próprio só para esse paciente da oncologia. Que dá um atendimento muito melhor, mais personalizado, né? Porque o paciente oncológico, ele tem que ter um tratamento diferenciado. É um tratamento específico, né? Ele tem uma equipe de psicólogos que está sempre à disposição, de assistente social que está sempre à disposição, de nutricionistas que está sempre à disposição, né? Então, ele é um pouco diferenciado dos pacientes normais que só vêm, operam e vão embora, se recuperam rápido, né? E então, a gente tem Mero, até se você me permite, a gente tem avanços na questão de transplante, a gente tem outros avanços também
nessa questão desse atendimento especializado, porque a gente não falou aqui, mas a gente tem equipes, né? Por exemplo, só de cardiologia são 4 equipes, né? De cardiologia. Aí tem as equipes de cardiovascular, quase 200 cirurgias cardíacas por mês. Por mês. Né? Há muito tempo. Há muito tempo já. A cardiologia é forte. A cardiologia vem pacientes de outros estados para operar com a gente, pelo SUS, porque a gente tem contrato pelo SUS com outros estados também. Então, a oncologia, a cardiologia são carros-chefes do hospital. Mas tem urologia, tem oftalmologia. A gente recentemente viu lá todos os equipamentos que chegaram de oftalmologia. Novos, de última geração. E o interessante é que esses equipamentos, até o doutor Ricardo Dutti falava sobre isso, são equipamentos que você vai entrar e encontrar em clínicas particulares muito bem estruturadas. Sim. E que está disponível tanto para particulares, convênios, como para o paciente SUS. Exatamente. Né? Ele vai ter todos aqueles exames disponíveis. Né? Na neurocirurgia, por exemplo, a gente tem 2 microscópios de última geração também. São microscópios que você injeta um contraste, ele marca a célula cancerígena e com isso, com o uso do microscópio, você consegue identificar a célula cancerígena com uma outra cor e o médico consegue remover só a célula que é cancerígena. Que é contaminada. Não a célula boa. Então, a gente tem ressonância magnética também, que faz exame muito mais rápido, porque o problema da ressonância magnética é a demora no exame, né? E o tamanho do arco também que você entra, e às vezes tem pessoas que têm fobias e não conseguem fazer, né? Aliás, é um dos únicos lugares que tem aquela máquina aberta, não sei se você fala vulgarmente assim, mas é uma máquina aquela fechada que todo mundo tem medo de entrar lá dentro, e tem uma máquina aberta para quem tem problema de claustrofobia, né? Eu, por exemplo. É bem comum. Espero que não precise, mas se quiser pode fazer. Mas aí com relação aos particulares, o hospital também está avançando. Sim, né? Com essa unidade nova, também a gente sentiu a necessidade, né? Com o tempo. As pessoas buscando e pedindo muito, né? Porque a estrutura física que hoje nós temos é uma estrutura engessada. A gente não tem mais como crescer para cima na unidade 1, porque não tem estrutura, e crescer para o lado não tem. Aí nós avançamos para a unidade 2. Isso. Então, na unidade 2, e a gente sentiu a necessidade da busca do paciente particular, né? Então, o particular começou a crescer espontaneamente, até eu acho que pela qualidade da assistência, pela qualidade dos equipamentos. E com isso, já daí no projeto da unidade 2, então a gente já colocou um dos blocos anexo ao hospital, vai ser de atendimento particular, onde vai ter uma entrada diferenciada, uma recepção diferenciada, vão ser 5 andares, 5 pavimentos, 5 pavimentos de apartamentos particulares. Aproximadamente, acho que 60 apartamentos particulares, né? Suítes, né? Específicos só para particular. Então, esse é um bloco à parte. Essa foi uma preocupação também da gente poder ampliar um pouquinho para dar condição do particular também ser atendido pela nossa instituição, né? E depois a gente tem a construção, a finalização da construção do novo hospital mesmo, que esse é o hospital de 8 andares, que tem ali ponto em cima, né, que tem todo um andar inteiro só de laboratório e imagem, tem daí um serviço de hotelaria diferenciado. Então esse seria o próximo que está planejado também, já está em construção. Mas são os desafios, né? Porque a gente brinca que no hospital, a unidade 1, a gente tem puxadinhos, né? Sim. Na unidade 2, esses puxadinhos acabaram indo para uma coisa mais organizada, também, não né? tem jeito. Um planejamento melhor. Porque foi crescendo, foi expandindo como pôde, e depois chegou um limite, você né? Projeta e tudo mais, só que aquilo que eu falo, o avanço tecnológico, às vezes, vai fugindo daquilo que você projetou. E uma coisa, por exemplo, eu comprei uma máquina hoje, a sala está pronta, muito bem. A máquina vai chegar daqui 90 dias. Aí já houve uma modificação. Então, para essa máquina que eu vou receber, digamos, daqui a 6 meses, que já é mais que eu já quero o quê? Eu quero atualizada, tá? A gente vai quebrar embaixo. Aí eu tenho que fazer o quê? Às vezes eu tenho que reforçar piso, às vezes eu tenho que quebrar uma parede, preciso de 1,5 metro a mais. Então, é onde muitas vezes eu tenho um programa para mim iniciar e prestar conta com 6 meses e vou para 1 ano, às vezes até 1 ano e meio. Isso é devido à evolução tanto da tecnologia quanto da necessidade. Sim. Né? E por sermos um hospital escola, eu tenho que ter o que tem de melhor no mundo. Não é falar nem Brasil, nós temos que falar do mundo, porque nós temos que ser referência nisso.
tem que fazer a diferença nisso. A globalização Com certeza. faz com que a gente É, tenha que doutora. prestar contas para o mundo Para o mundo. hoje. Ué, Bom, se a gente fosse pegar tudo que o Ompar faz, a gente passaria aqui o resto do dia falando, né? Porque realmente é um trabalho de muito envolvimento, de muitas pessoas, né? A gente vê uma equipe muito carinhosa e dentro também do de muita hospital. doação, viu? É. Você me permite aqui. Muita Uma doação. equipe muito carinhosa, muito dedicada. A gente viu isso na época do Covid, né? Que foi muito difícil, mas a gente teve uma equipe na muito época- firme e dedicada, e que é te isso, né? cortando, na época do Covid, a gente dobrou a nossa capacidade de UTIs, né? Que eram necessárias. O Estado, o Brasil, não tinha Era como UTIs. se fosse um hospital de campanha, assim, mas... Exatamente. A gente aumentou de 70 leitos de UTI para 150 leitos de UTI para poder atender, né? Na época da Covid, né, doutora? E a Na gente verdade, vê- o Covid fez com que... Eu falo que formar pessoas, e o Covid mostrou muito isso pra gente, é fazer uma pessoa que ela só sabe fazer aquilo, isso fica muito engessado. E aí nós queremos formar pessoas que sejam camaleões. E que essa pessoa, aonde ela estiver, ela consiga se transformar e fazer o que é necessário ser feito. Um agente de saúde, de assistência. Eu acho que é importantíssimo isso, né? E a gente vê uma equipe muito carinhosa, né? A gente tem testemunhos de pacientes, das pessoas sempre agradecendo, sempre gratas ao hospital, do atendimento, do acolhimento, do A gente tem uma cuidado. equipe de humanização lá dentro, né? Que leva apoio espiritual, que leva apoio psicológico. Então, a gente tem para os pacientes de câncer, a gente tem uma equipe que faz um trabalho bonito de um sutiã-mama, né? Para as que tiram as mamas, de perucas com cabelos, para as que perdem o cabelo. Então, a gente tem essas equipes também dentro As do comissões hospital, né? internas, né, Mero? Que hoje também Eu acho que temos voltando numa pergunta que você me fez, Raquel, e desculpa ter que voltar lá, mas da questão do administrativo, Sim. eu acho que o que funciona, sintetizando, para uma complexidade dessa hospitalar, e para alguém que queira ser um bom administrador, é ter essas comissões, né? Porque hoje a gente tem mais de 15 comissões dentro do hospital, que você acaba terceirizando o trabalho, e o trabalho acaba sendo com mais qualidade, né? Então, você tem comissões específicas como essa de humanização, por exemplo, a da CCIH, por exemplo, que controla toda a infecção do hospital. A gente conhece todas as bactérias que tem dentro do hospital, a doutora pode falar melhor que eu disso, né? Mas a gente sabe como que está a saúde interna dentro do hospital, que a gente tem certeza que vai poder operar e não sair de lá um paciente com uma infecção hospitalar. Então, são essas comissões que dão uma dinâmica no hospital e fazem o hospital Aumentar, andar bem inclusive, a administrado, segurança, né? Isso. Isso. Gente, nosso tempo está acabando, mas eu queria muito agradecer a presença de vocês e essa oportunidade da gente poder falar desse trabalho fantástico que é desenvolvido pelo OMPAR, pela Associação Norte Paranaense de Combate ao Câncer, e por que não dizer desse grande grupo agora dedicado à saúde, ao ensino, à pesquisa, né? E à humanização. Então eu queria agradecer muito, doutor Humberto, muito obrigada por ter agradeço, vindo. Raquel. Obrigado pela oportunidade da gente poder contar um pouquinho daquilo que acontece interno, porque o paciente ele vem atendido e vai embora, né? E muitas vezes não sabe aquilo que a gente tem que matar aquele leão a todo momento para poder fazer acontecer, né? E acontece. Acontece. Doutora Cíntia, muito obrigada. Eu que agradeço. É muito bom a oportunidade. Realmente nós mantemos um leão por dia, né? Não agradamos gregos e troianos, mas a intenção é tentar fazer o melhor. O melhor para quem? Para o paciente. Ele é o nosso principal protagonista. É tudo realmente pelo paciente. Mero. Eu que agradeço, Raquel, o convite e reitero as palavras da doutora. Realmente, todo esse nosso esforço, né, todo o nosso trabalho, a questão de matar um leão por dia, de tentar administrar com pouco dinheiro que vem do SUS, tudo isso é em prol do paciente, né? A gente está lá por uma missão e a missão é atender bem o paciente com qualidade. Então, eu agradeço esse momento que a gente pôde falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Eu gostaria de finalizar só um minutinho, Raquel, é o seguinte. Você fazer grandes coisas com dinheiro é fácil, mas você fazer grandes coisas sem dinheiro que é o diferencial.
Uhum. E é isso que E tem faz. que ser feito. E faz. Nós estamos mostrando isso, tá? E faz, com a e faz graça bem de feito. Deus, com a graça Amém. de Deus. Amém. Agradeço, então, mais uma vez a todos que participaram aqui com a gente e a você que nos acompanhou e pôde conhecer um pouco mais do Complexo OnPar. E fique conosco, porque no próximo episódio nós vamos falar somente da faculdade, de todo esse trabalho que é desenvolvido e focado na parte de ensino. Até lá!